E como eu faço para saber se um dado tem relação com o outro? Se causa e efeito estão de fato relacionados? Se as duas variáveis que eu estou analisando têm impacto no processo? Então é para isso que serve o diagrama de dispersão, essa ferramenta da qualidade que nós vamos ensinar aqui na aula de hoje, é como utilizar, como interpretar e como melhor aplicar no meu processo. Se você quer aprender tudo isso, bora para a aula de hoje. Oi gente, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, a nossa sala virtual de ferramentas da qualidade, ferramentas de gestão, administração, gestão industrial de forma geral. Eu sou o Tom Trindade e saiba que é uma alegria receber você aqui com a gente. Você que está chegando agora, já aproveita para se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber aí, toda vez que chega um conteúdo novo, você ser o primeiro a ser informado e poder aí navegar no nosso canal e conhecer as diversas ferramentas que já estão aí disponíveis. Hoje vamos falar para você de como funciona, como se aplica o diagrama de dispersão e ela faz parte das famosas 7 ferramentas da qualidade e você vai conhecer todas as outras aqui no nosso canal. Convido você a conhecer depois. Para que serve o diagrama de dispersão ou diagrama de correlação, diagrama de XY, como também é chamada e conhecida? Ela serve para que possamos analisar a correlação entre dados, entre duas variáveis, ou seja, eu tenho o dado X e o dado Y e eu quero saber se o efeito está relacionado à causa, se um dado, se uma variável, de fato está impactando no resultado da outra variável. Por exemplo, será que mais tempo na minha estufa tem relação com não conformidade? Será que quanto maior a quantidade de treinamentos, menor é o meu número de perdas no processo? Então, por exemplo, para identificar se esses dois tipos de variáveis têm relação ou não, que serve o diagrama de dispersão. Então, ele nos ajuda a entender, de fato, sobre a questão de causa e efeito. Será que as duas variáveis, mexendo em uma, eu vou impactar no resultado da outra? Será que se eu aumentar a velocidade, eu vou de fato manter a mesma qualidade no meu processo? Esse tipo de pergunta nós esclarecemos com o diagrama de dispersão. Então nós vamos entendendo que na coleta de dados, na observação do gráfico, nós podemos entender de fato se essas variáveis estão tendo algum impacto. Como que nós construímos um gráfico de dispersão? Como que nós construímos um gráfico de correlação? O primeiro passo que eu preciso dar é definir e coletar dados. Definir o quê? Quais dados eu vou verificar no meu gráfico? Ou seja, eu vou precisar de dois dados, são duas variáveis. Por exemplo, tempo e não conformidade, temperatura e não conformidade. Por exemplo, se produtividade tem relação com tempo de manutenção. Enfim, você precisa definir quais são os dados que você vai coletar, né? Então, definir e coletar os dados. Depois, o segundo passo é construir o gráfico. O gráfico ele é formado por dois eixos. Em um eixo eu coloco uma variável e no outro eixo eu coloco outra variável. Eu vou desenhar o gráfico, eu posso desenhar num painel, eu posso usar o Excel, eu posso usar algum outro programa que pode dar essa definição, mas eu preciso então ter a definição dos dados que vão em cada eixo. Depois, o terceiro passo é alimentar o gráfico. Aqueles dados que eu coletei lá no primeiro passo, eu vou agora alimentá-lo no meu gráfico, colocando ali os pontos aonde cruza o dado do gráfico X com o dado do gráfico Y, né? Onde cruza ali as variáveis. E depois o quarto passo é analisar o gráfico. Analisar o gráfico é de fato chegar à conclusão se eu tenho relação ou não tem relação nesses dois dados. Pode ser que ao cruzar os dados, de fato, não tem relação um dado com o outro. Então está descartado que a causa para tal efeito é aquele dado que eu estou analisando. E quando formos fazer a análise do gráfico, nós podemos encontrar basicamente três situações, que é uma correlação positiva, uma correlação negativa ou uma correlação nula, tá? Basicamente são esses três dados que nós vamos encontrar, eles variam um pouco mais na interpretação, mas aqui está o que é básico para entendermos a aplicação do gráfico do diagrama de dispersão. Quando nós falamos de uma correlação positiva, nós vamos ver que quando nós identificamos os pontos no gráfico, eles mostram para nós de forma muito clara que o meu gráfico ele tem uma tendência ascendente, né?
crescente e que os pontos eles ficam ordenados, eles ficam praticamente organizados em linha. Então a gente vê aqui, né, imaginariamente que uma linha é formada. Deixa eu colocar uma cor aqui vermelha para você entender que uma linha é formada de forma tendenciosa crescente. Quando é crescente, eu entendo que se aumento um dado, o outro dado também aumenta. É uma correlação positiva. Quando nós falamos de uma correlação negativa, eu estou falando que os dados, sim, eles interferem um no outro, como na positiva, só que agora é de uma forma decrescente, tá? Você vê aqui que ele tem uma correlação para baixo, os dados muito parecido com a positiva, mas de forma contrária, ela vai descendo, né? Ela é decrescente, ou seja, se eu vou diminuindo um dado, o outro dado também diminui. Se eu mexo em uma variável para menos, a outra variável também, ela vai ter os seus resultados de forma negativa, né? Ou seja, vão diminuindo. Por isso nós chamamos de correlação negativa e quando vai subindo, correlação positiva. E é possível perceber essa tendência de linha. Agora, quando os meus dados, eu não consigo entender se ele está ascendente ou se ele está descendente, eu não consigo, ou ele está centralizado num lugar, você vê aqui que ele tem os meus pontos, eles estão espalhados, nós falamos que ela tem uma correlação nula. Por que nula? Porque um dado não tem relação com o outro, ou seja, o efeito não tem relação com a causa que você está analisando, ou seja, esquece essa comparação, porque esses dados não têm relação. A causa do problema, então, é um outro fato, uma outra variável que pode estar acontecendo. Então, neste caso, é uma relação nula, não tem relação um dado com o outro. Até aqui tá ok? Tá entendendo? Se está entendendo, deixa aí o seu like. Mas ainda para ficar melhor e mais claro, vamos para um exemplo prático. Vamos colocar aqui um exemplo para que possa ficar mais claro essa questão dos dados. Então, eu estou colocando aqui no painel para você visualizar a questão. Nós vamos verificar se a variável velocidade da esteira tem relação com o número de peças não conformes do meu processo. Eu quero saber que se eu aumentar ou diminuir a velocidade da minha esteira de produção, se isso vai aumentar ou diminuir o meu número de conformidade. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é isso, coletar dados, saber o que eu vou analisar. Então já defini que eu vou avaliar velocidade da esteira com o número de não conformidades, mas agora eu tenho que coletar esses dados. Então eu montei aqui uma folha de verificação, bem simples, mas apenas para explicar o conceito. Então eu faço uma medição de hora em hora no meu processo, por exemplo. Aqui eu estou fazendo uma medição das 8 horas até as 22 horas. E eu vou a cada hora anotar qual é a velocidade da esteira e qual o número de não conformidade que eu encontrei naquela hora. E eu vou começar a plotar, a colocar esses dados aqui no meu gráfico. Veja então que eu estou comparando velocidade com não conformidade. Tá? Não estou colocando aqui na comparação horas. Poderia ser um dado também. Será que quanto mais tardar o meu processo, maior é o número de não conformidade? Você pode verificar isso também. Mas aqui é velocidade e número de não conformidade. Como que nós alimentamos o gráfico? Vou aqui pegar uma canetinha azul para ficar mais claro. Então eu vou aqui no primeiro horário, eu estou vendo que na velocidade 1, eu tive uma não conformidade. Então olha lá, velocidade está num eixo e não conformidade está em outro eixo. Então eu vou cruzar as informações e onde as informações se cruzam, eu faço um ponto. Então velocidade 1, uma não conformidade. Opa, então a altura está aproximadamente aqui. Vou fazer um ponto maior para você enxergar. E vamos agora fazer isso com o gráfico todo. Às 9 horas, na velocidade 3, eu encontrei 4 não conformidades. Então, aproximadamente, ó, uma linha imaginária, aproximadamente está aqui. Depois, às 10 horas, na velocidade 1, eu tenho 2 não conformidades. Olha, monto aqui. Às 11 horas, na velocidade 2, eu tenho 4 não conformidades. Vamos marcando. Ao meio-dia, na velocidade 3, eu tenho 7 não conformidades. Olha, aproximadamente aqui. Depois, na velocidade 3, eu tenho 6 não conformidades. Na velocidade 1, às 14 horas, eu tenho 2 não conformidades. Já tenho um ponto aqui. Vamos colocar aqui pertinho, do ladinho, né? Em cima mesmo. Depois, velocidade 1, eu tenho um ponto de novo, colocando aqui. Estou colocando do ladinho para ficar mais claro.
Depois das 16 horas, na velocidade 2, eu tenho 4. Tá repetindo aqui de novo um ponto. Às 17 horas, eu tenho na velocidade 3, 6. Mais uma vez repetiu. Depois, às 18 horas, na velocidade 3, eu tenho 5. Opa, um ponto novo. Depois, às 19 horas, na velocidade 1, eu tenho um ponto. Depois, às 20 horas, na velocidade 2, eu tenho 5. Opa, um pontinho novo aqui. Depois, às 21 horas, na velocidade 2, eu tenho 4. Já está marcado aqui também. Vamos lá, colocar um pontinho aqui. Vamos acumular os pontinhos de 4 que eu não marquei no anterior. E para finalizar, às 22 horas, na velocidade 2, eu tenho 6. Não conformidade. Então, vamos lá. Então, aqui estou colocando mais ou menos os dados, e aí vamos supor que estivesse continuando. Na velocidade 2 eu tive 3 na conformidade, e continuando as horas. Na velocidade 1 eu tive 3 na conformidades. E aí vamos aumentando, concluindo o nosso gráfico. Então, é importante que a amostragem seja grande, você tenha dados de amostragem de vários dias para chegar a uma conclusão. Então aqui é só um exemplo básico para podermos interpretar o gráfico. Então veja que o meu gráfico ele está me mostrando que quanto maior a minha velocidade, maior também é o meu número de não conformidade. Então aqui nesse simples gráfico com poucos dados, eu já posso ver aqui, perceber que há uma tendência crescente no meu gráfico. Então isso aqui é uma correlação positiva, negativa ou uma correlação nula? Nesse caso, estou falando que é uma correlação positiva. Por quê? Porque se eu aumento a minha velocidade, eu aumento também o número de não conformidade. Então, eu estou concluindo esta análise, que quanto maior a velocidade, maior é o número de não conformidade. Então, qual é a ação que eu preciso fazer agora? É encontrar, já que a velocidade tem relação com a não conformidade, qual é o número ideal, a velocidade ideal que eu quero trabalhar no meu processo. E assim, aplicar numa instrução de trabalho, aplicar numa instrução de processo, qual é o padrão ideal para eu não perder peças excessivamente. Então, veja que relacionado ao modelo anterior, nós estamos aqui na correlação positiva. Então, nós entendemos que o meu gráfico ele tem total relação de causa e efeito. É para isso que serve então o diagrama de dispersão, para avaliarmos essa relação que há entre duas variáveis. Repito, poderia ter sido outras variáveis, outras comparações que você faz. Isso pode ser feito por programas, por Excel. O Excel tem lá uma etapazinha que você encontra no gráfico só de diagrama de dispersão, é só você ir alimentando os dados. Você pode colocar isso no processo para a pessoa ir lá apenas pontuando onde encontrou e depois fazer a análise, mas veja que é de extrema importância entender e aplicar isso no nosso processo. Bastante simples, bastante didático e espero que tenha ficado claro para você. Se ficou claro, deixa aí o seu like. Se chegou agora no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e ainda, se o nosso canal tem sido para você uma fonte de informação e tem te ajudado, pode deixar aí também uma colaboração, como valeu demais e seremos muito gratos. Espero que mais essa ferramenta possa te ajudar. É uma alegria ter você aqui no nosso canal e espero te ver numa próxima aula. Até breve!